Esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Mas isso não significa fingir que o passado não existiu, que isso é impossível, porque até então você ainda não está com amnésia, nem eu, né? Nem temos uma doença mais grave. Mas quando Paulo ele fala esse versículo, ele está querendo dizer que o nosso passado ele não pode direcionar o nosso futuro, né? Nem os nossos planos de vida que temos. Que nós temos que aprender a ressignificar tudo isso para que prossigamos verdadeiramente, né, para o nosso alvo. Quando ele estava dizendo isso, ele estava ali também relatando sobre a própria vida dele. Que tudo que ele tinha sido, mas aquilo que ele foi, né, tudo que ele cometeu de erro, de acerto, não ia ser o volante que ele ia prosseguir para o alvo dele. Paulo não estava dizendo que, né, que ele tinha que apagar a memória, nem que nós temos que apagar a nossa memória. Ele estava querendo dizer que nós não podemos viver apegado ao nosso passado, que o que passou, passou, você não pode mudar o seu passado. Então, o que aconteceu, aconteceu, você precisa ressignificar o seu passado. E a pessoa que você era há anos atrás não é a mesma que é hoje. Por quê? Porque você já tem novas experiências, já amadureceu um pouco mais. Então, muitas vezes, aquele erro que você cometeu no passado, jamais você vai cometer agora no presente, porque hoje você já é uma nova pessoa, querendo ou não. Todo dia a gente, né, amadurece um pouco mais. Nós não podemos viver presos aos nossos erros do passado, nem às nossas conquistas. Isso não pode ser o volante da nossa vida. Nós temos que aprender a viver o hoje e prosseguir para o nosso alvo. Então, qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo de vida? O que você deixou de fazer hoje porque você fez no passado de algo que é para crescimento da sua vida e você não tem coragem hoje de fazer porque você tentou uma vez e fracassou. Por que ter medo do fracasso? O fracasso ele também pode trazer muitas experiências para a nossa vida. Então, não é porque você fracassou lá no passado que você vai fracassar ou que você vai deixar de tentar. Preste bem atenção, quando a gente começa qualquer coisa na nossa vida, até aprender a fazer uma comida, né, um bolo ou qualquer coisa, as primeiras tentativas suas vai dar errado, porque você não tem experiência. Mas quanto mais você se dedica naquilo, mais você vai ficando bom. Já pensou se grandes personagens da nossa vida, né, grandes pessoas que fizeram tanto sucesso, tivessem desistido na primeira tentativa? Hoje a gente nem tinha carro, né? Porque se você for ver a história de Ford, né, do criador da marca Ford, você vai ver o que ele teve que fazer para que a sua marca virasse um grande sucesso. E vários outros, se eu fosse relatar aqui, nem conseguia escrever, né? De tantas pessoas que teve muitas tentativas para então chegar ao seu objetivo. Então, às vezes, você tem um potencial tão grande e está desperdiçando porque você não acredita que pode conseguir novamente, que pode sim chegar ao seu objetivo. Você não pode deixar o seu passado definir o seu futuro. Olhe para frente, continue e prossiga para o alvo. Eu escrevi aqui que é para mim não esquecer o que eu queria falar para você, porque às vezes eu estou falando, eu estou falando com uma pessoa de grande potencial que deixou de acreditar em si porque errou. E o erro, ele só existe porque você tentou. Se você não tentar, você não tinha errado. E como é que você vai conseguir alguma coisa se você não tentar? Então, é tentando que a gente consegue chegar no nosso objetivo. É esquecer realmente o que aconteceu, ou seja, não deixar aquilo que aconteceu no seu passado te direcionar hoje. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele está falando mais de memória e não de direção. O passado ele não pode direcionar a sua vida. O passado não pode ser o volante da sua vida, ele pode ser até aprendizado. Prossiga para o seu alvo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu sonho? Né? Às vezes você tem um grande sonho, um grande objetivo de vida e não faz porque você não acredita. Eu quero dizer que você pode sim chegar aonde você deseja.
Você tem que acreditar em você. E a última palavra que eu quero dizer para você é que enquanto você tiver vida, que Deus permitir que você tenha vida, é porque Deus ainda está trabalhando em você. E quando Deus trabalha, tudo pode acontecer de melhor, porque Deus é Deus. Então acredite, se posicione, se levante e prossiga para o alvo. Este é o meu vídeo de hoje e digo para você, acredite em você e faça o que você tanto deseja. Até o próximo vídeo.